Dados, informação e conhecimento. Lidamos com esses termos a todo momento, nas faculdades, nas empresas, nas escolas e etc. Ouvimos muitos termos relacionados, como processamento de dados, gerenciamento de dados, gestão de conhecimento, coleta de dados, entre outros. Mas qual a diferença entre dados, informação e conhecimento? Dados constituem a matéria-prima da informação, ou seja, é a informação não tratada. Os dados representam um ou mais significados que, isoladamente, não podem trazer uma mensagem ou representar algum conhecimento. O resultado do tratamento desses dados são as informações. Desta forma, podemos dizer que as informações são um conjunto de dados que foram processados, seja por meio eletrônico, mecânico ou manual, e que produziam um resultado com significado. O conhecimento vai além de informações, pois ele, além de ter significado, tem uma aplicação. As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui o saber. Produz ideias e experiências que as informações por si só não será capaz de mostrar. Se informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada. Agora falando sobre a arquitetura de banco de dados. Um modelo de dados é usado para descrever a estrutura, lógica e física de um banco de dados. Quanto às categorias do modelo de dados, podemos dividi-las em duas partes: modelo conceitual, ou alto nível, modelo lógico, ou baixo nível, que serão explicadas mais para frente na apresentação. A arquitetura 3 esquemas, ANSI ou Spark, tem o objetivo de separar as aplicações do usuário do banco de dados e mantém a independência dos dados e o programa. O American National Standard Institute, ou ANSI, através do Standard Planning and Requirements Committee, SPARC, estabeleceu um padrão para desenvolvimento de tecnologias de bancos de dados, definindo uma arquitetura de 3 níveis independentes. Nível interno físico é um nível mais próximo do meio de armazenamento físico. Usa um modelo de dados que mostra a estrutura de armazenamento físico de bancos de dados, os detalhes dos dados guardados e os caminhos de acesso. Nível externo, ou lógico, do usuário. É o mais próximo dos usuários. Descreve as visões do banco de dados para um grupo de usuários que mostra quais usuários terão acesso a esse banco. Nível conceitual, ou lógico comunitário, ou apenas indireto. É o nível de simulação entre o nível externo e interno. Quanto à independência de dados, podemos dizer que é permitido alterar o esquema ou o nível de banco de dados sem alterar níveis superiores. Existem 2 tipos de independência de dados. Independência de dados lógica permite alterar apenas o nível conceitual, não havendo nenhuma alteração no nível externo ou nas aplicações do usuário. Independência de dados física permite alterar o nível interno sem ter que alterar o nível conceitual, nível interno ou as aplicações do usuário. O modelo conceitual é utilizado unicamente para representar um ponto de vista do usuário e para a representação do modelo de dados do ponto de vista do criador dos dados. Deve ser utilizado para envolver o cliente, pois o que será discutido será os aspectos do negócio e não a tecnologia que será empregada. O conceito de modelo conceitual é mais fácil de ser aprendido, já que não há limitação da tecnologia que será empregada no negócio, sendo exclusivamente utilizada para envolver o cliente. No modelo conceitual podemos ter os seguintes modos de relacionamento entre entidades. 1 para 1. Quando temos uma entidade se relacionando especificamente a uma única outra, quando nós queremos apenas guardar os dados presentes em uma das entidades no seu relacionamento. Por exemplo, um produto no estoque. Como não nos interessa manter os dados do estoque senão sua quantidade, o estoque não será uma entidade e por isso seus atributos serão incorporados pela entidade do produto. 1 para muitos. Quando se trata de uma via de mão dupla, onde no relacionamento são utilizados dados das 2 entidades presentes, porém ainda tendo como chave principal da entidade fraca a chave principal da entidade forte, porém ainda tendo a chave da entidade forte como atributo da entidade fraca. Por exemplo, um departamento tem muitos ou nenhum funcionários,
mas um funcionário pode pertencer a somente um departamento. Quando há relacionamento um para muitos, a entidade do lado N recebe como atributo a chave primária da entidade do lado 1. E muito para muitos, que é quando há duas entidades fortes tendo um relacionamento gerando uma nova entidade fraca. Por exemplo, um aluno não tem nenhuma ou várias matérias, e uma disciplina tem nenhum ou vários alunos. É preciso criar uma tabela intermediária que terá como chave primária composta as chaves primárias das outras tabelas. O conceito lógico em banco de dados é a etapa da criação de um banco de dados, onde é feita a visualização a partir do ideal da empresa, tendo muita parte conceitual aplicada do que é abstrata. Para que o modelo lógico seja operacional e transacional, ele deve seguir as normas, ser completamente normalizado, seguir em rixa o ideal da empresa e do negócio e não do banco de dados necessariamente, conter descrição sucinta das entidades, atributos e dos relacionamentos, contemplar para cada um dos atributos e relacionamentos uma personalidade e uma definição própria. Ele é representado de diversas formas, de maneiras diferentes. Uma das implementações mais usadas é o modelo entidade-relacionamento, ou MER, uma técnica utilizada amplamente por administradores de bancos de dados. Quem cria o modelo lógico do banco de dados? O arquiteto de dados, junto com o analista de negócios, elaboram uma forma informativa e fazem a maneira mais correta para ser aplicado no modelo lógico para ser introduzido no modelo físico. O arquiteto de dados também é responsável por trabalhar com os administradores de bancos de dados, ou DBA, como eu já disse, que é para fazer a introdução do modelo lógico para o modelo físico. E isso tem uma implementação melhor no SGBD. O DBA revisa o modelo lógico e cria o SGBD mais apropriado para indicar índices e sobre os dados que serão utilizados. O que é SGBD? Um sistema gerenciado de bancos de dados, ele é um conjunto de softwares que auxilia para a modificação dos dados na aplicação do modelo, fazendo mais facilidade aos coordenadores ou utilizadores dos softwares. Em bancos de dados relacionais, a aplicação utilizada é a APIs, ou Application Programming Interface, o drive do SGBD. Normalmente são utilizados comandos da linguagem SQL para aplicação. Chave primária, chave candidato e chave secundária são elementos importantes para a modelagem de banco de dados. A chave primária ela serve para identificar uma entidade ou atributos dessa identidade unicamente e individualmente em todo o modelo de banco de dados. Cada atributo da tabela deve identificar de forma única e exclusiva outro tipo de atributo ou atributos de entidade. Desta forma, a chave primária cria uma identificação única e exclusiva. Com a chave primária, cria-se uma identificação única que serve para modificar, inscrever ou alterar qualquer tipo de informações para determinado atributo ou entidades que seja ser referido. A chave primária é um principal elemento para a normalização de tabelas de bancos de dados, ainda mais lógico. A chave estrangeira é uma forma de chave primária referida em outro tipo de tabela. Isso serve para identificação quando é feito algum tipo de relacionamento. Sempre que houver relacionamento de 1 para n, é sempre feito a gravação da chave secundária, que seria a primária, na tabela onde tem n elementos. Sempre quando tiver relacionamento de 1 para n elementos, é sempre feito a identificação da chave primária, ou seja, no caso a secundária, na tabela de 1 elementos para a de n. A chave candidato tem as mesmas essências e mesmas características que a primária, porém ela pode ser utilizada ou não como forma de identificação quando for requisito algum tipo de conceito.